estarmos juntos aqui nessa manhã, louvando, adorando ao Senhor. Queremos saudar também todos que estão online, participando deste culto conosco. Glórias sejam dadas ao Senhor, que nos dá a oportunidade de estarmos juntos em família, para exaltar o seu nome, para louvar ao seu nome, para ouvir a palavra do Senhor. Que bom que podemos estar aqui nesta manhã, que bom que podemos ouvir essa mensagem nessa manhã. Você pode se assentar e eu já quero convidar você para abrir a palavra do Senhor nesta manhã, no Evangelho segundo Lucas. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero fazer um convite aqui a todos vocês, desde dos adolescentes, os jovens, homens, mulheres, vocês que estão conosco online. Na próxima quarta-feira, nós começaremos um tempo de estudo, um tempo de meditação na palavra do Senhor, clamando pelo Senhor para cura, para restauração das nossas emoções. Na nossa vida, nós não podemos negligenciar as emoções. Se nós não gerirmos bem, se nós não cuidarmos, não soubermos administrar, em algum momento a gente acaba tropeçando, alguma coisa não vai bem, por conta das nossas emoções mal resolvidas. Nós já falamos sobre o fruto do Espírito, nós já falamos sobre hábitos, e nós vamos falar agora sobre esse cuidado com as emoções, sobre essa libertação, essa restauração que nós precisamos ter. Se você quiser participar conosco, está convidado, você precisa apenas dar o seu nome, enviar o seu nome. Na quarta-feira, às 19h30, é um curso de 7 semanas, então nós gostaríamos que você começasse e fosse até o final. Faça esse compromisso, eu tenho certeza que o Senhor vai nos ensinar, nos curar, nos libertar. Será um tempo muito abençoado. Que bom estarmos juntos aqui. E agora nós vamos então ler a palavra do Senhor. Leitura bíblica em Lucas, no capítulo 15, a partir do verso de número 11. Hoje nós vamos falar sobre essa passagem conhecida. Quem conhece a passagem do filho pródigo, né? Olha só. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no.
Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Até aqui, irmãos, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por termos a tua santa palavra para meditarmos nesta manhã, neste início de semana. E pedimos agora a iluminação do teu Espírito para compreendermos, para realmente fazer sentido nas nossas vidas, sermos transformados, tocados por esta palavra que é viva e poderosa. Eis-nos aqui, Senhor, queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema desta manhã é hora de voltar para casa. E eu fiquei pensando que a gente nunca falou tanto disso como nos últimos dias, né? Ficar em casa, voltar para casa. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, na verdade, é sobre voltar para o Senhor. O que eu estou querendo aqui dizer quando falamos sobre hora de voltar para casa, é hora de voltar para a presença do Senhor. É hora, na verdade, de voltar para Jesus. Essa expressão, quando a gente usa a hora de voltar para casa, na verdade, ela pode nos trazer muitos sentimentos, não é? Talvez a gente pense assim, quando você está muito cansado, o que é que você fala? Hora de voltar para casa, né? Ou então, pode significar também um compromisso, algo que você precisa resolver. Hora de voltar para casa, né? Depende da maneira como você fala, mas quando a gente usa essa expressão, nós temos aqui uma ideia, né? Vem algo no nosso coração e profundo, não é algo assim tão simples. Por isso que eu quero que nessa manhã, quando a gente pensar nessa frase, hora de voltar para casa, nós estamos pensando na hora de voltar para a presença do Pai Celestial. Nós estamos pensando na hora de voltar para Jesus. Nós estamos pensando na hora de tomar um posicionamento e encarar aquilo que precisa ser encarado. É sobre isso que nós vamos falar aqui. E porque algumas vezes, diante desse mundo que nós vivemos, da nossa sociedade, né, tão conturbada, né, tão frenética como nós vivemos, existe uma grande possibilidade de esquecermos o caminho de volta para casa. Ou seja, o caminho de volta para a presença do Senhor. Nós lidamos todos os dias com essa sociedade agitada que nós vivemos, né? Mas também precisamos enfrentar não só essa agitação da nossa sociedade, essa agitação externa, como a gente também precisa enfrentar o nosso interior.
Como também precisamos enfrentar a agitação do nosso interior. Não é assim que acontece, né? Além da pressão, além de uma sociedade tão conturbada, nós precisamos também lidar com algumas questões no nosso interior. E sabe o que a gente tem aprendido a cada dia? Que a gente só consegue colocar em ordem o nosso mundo interior quando a gente está na presença do Pai, quando a gente volta para casa. Né? Você faz uma viagem, quando você faz uma viagem, a primeira coisa, se você vai para um lugar que você não conhece, qual é a primeira coisa que você faz? Você pega o GPS hoje em dia, né? Você olha um mapa, você vai vendo exatamente como é que você tem que fazer para chegar. Mas quando você vai para um lugar despreparado, que você não tem um GPS, que você não tem uma orientação, chega lá você fica o quê? Totalmente perdido. Você precisa parar, você precisa pensar a respeito. O que é que eu vou fazer, para onde eu vou, que caminho eu vou tomar. Né? É mais ou menos assim que, às vezes, a nossa vida se encontra. É assim que, na verdade, quando a gente olha para esta parábola, para esta mensagem, é assim que a gente vê a vida também, né, de um dos personagens aqui, não só de um, mas de dois dessa parábola. Como é que está a sua vida? Gostaria que refletíssemos um pouco sobre isso. Costumo dizer que às vezes a gente perde o fio da meada, né, na nossa vida. Não é assim? Você já viu um novelo de lã embaraçado? Difícil você achar de novo para você conseguir usar aquela linha. Você tem que parar, você tem que organizar tudo aquilo para que volte a ter sentido. E na nossa vida também. Talvez essa parábola nessa manhã pode falar um pouco com a gente sobre isso, né? Será que está realmente mais do que na hora de voltar para a presença do Pai? Será que está mais do que na hora, né, de parar e dizer, deixa eu encarar o que eu preciso encarar? Com toda essa agitação externa, com toda a agitação interna, é muito possível que a gente perca o foco. É muito possível. Né? Quem já perdeu o foco aqui em algum momento na sua vida? Né? Às vezes mesmo tendo nascido na igreja, né? Mesmo tendo alguém ali do seu lado intercedendo, mostrando o caminho e a direção, algumas vezes essa agitação da vida nos faz perder o foco. Nos faz perder realmente aquilo que é o desejo, o propósito de Deus para a nossa vida. Então é uma luta dos nossos desejos, né? Das nossas vontades e daquele que é realmente o melhor propósito para as nossas vidas. E eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, todo mundo vai dizer assim, eu quero viver o melhor propósito para a minha vida. Né? A resposta que a gente dá é sempre essa. Deus sabe o que é melhor. Não é assim que a gente fala? Mas Deus também nos aponta um caminho, nos aponta uma direção. Ele também nos dá um GPS. Mas às vezes a gente prefere fazer igual o filho pródigo, né? A gente prefere dizer assim, não. É melhor que eu vá pelas minhas próprias emoções, os meus desejos e as minhas vontades. Então, se nós não estivermos vigilantes, se nós de fato, né, não pararmos, não tivermos esse tempo de reflexão, dificilmente a gente vai conseguir encontrar o fio, a gente vai abandonar o novelo, né, e a gente vai continuar do jeito que está. E é exatamente isso que a gente não pode fazer. É exatamente isso que o Senhor, eu creio, quer falar conosco nesse dia, comigo e com você. Nós precisamos voltar para a presença. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos buscar essa presença poderosa do Senhor. Ou seja, voltar para casa. Eu creio que o Senhor o tempo todo nos ensina e nos diz, eu quero que a sua vida faça sentido. Né? Mesmo criança, eu quero que a sua vida faça sentido, mesmo tendo uma vida toda caminhando, muitas vezes, muitas pessoas, até mesmo caminhando na igreja, lendo a palavra de Deus,
tem tido uma vida sem sentido. Sabe aquela vida meio sem sabor, sem tempero? Por que isso está acontecendo? Então eu quero hoje olhar aqui para esses 3 principais personagens e compartilhar um pouco 3 situações, 3 orientações para nós, para que de fato essa palavra seja significativa e que a gente consiga praticar e que traga transformação para cada um de nós. E nós vamos olhar aqui para o pai, né? Quando a gente olha para essa parábola, a gente vê aqui um pai cheio de amor, um pai cheio de graça, a gente vê um pai generoso, mas a gente olha aqui também para os 2 filhos. A gente vê aqui o pródigo, que é o filho inconsequente, o precipitado, o ingrato, né? Aquele que joga tudo para o ar e diz, vou viver a vida do jeito que eu acho melhor. A gente vê aqui o filho mais velho, né? O filho que está aqui convencido que é a melhor pessoa que existe, né? Dentro da sua família, dentro da sua casa. Ele está convencido que ele está sendo injustiçado. E a gente vê aqui realmente dá para a gente fazer muitas comparações, mas eu quero comparar esse pai realmente ao nosso Pai Celestial. Comparar esses 2 filhos, a mim e a você. Talvez a gente tenha algumas atitudes bem parecidas com a do filho pródigo, ou tenhamos algumas atitudes bem parecidas também com esse filho aqui mais velho, né? Eu fico pensando que esse filho mais velho talvez fosse aquele que esqueceu que o véu do templo se rasgou e hoje a gente pode entrar no Santo dos Santos e ter um relacionamento muito próximo do Senhor, né? Ele estava ali, mas ele não conseguia se relacionar tão bem com o seu pai, nem desfrutar daquilo que o seu pai tinha para ele. Então eu quero falar aqui hoje sobre três situações, 3 questões que eu acho que é importante para a gente, que pode, nessa semana, nos fazer entrar essa semana pensando nisso e praticando isso. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é: aprenda a valorizar o que você tem. Aprenda a valorizar aquilo que você tem. Já ouviu esse ditado? Eu acho que a gente ouve sempre, né? Não sei se é só no Brasil, mas a gente sempre ouve um ditado assim, que a gente só valoriza quando perde. Nós precisamos aprender a valorizar o que nós temos. Aprender a valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. Aprender a valorizar o ensinamento, aquilo que nós temos recebido no nosso dia a dia. A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque o nosso Deus nos supre de todas as coisas, e que Ele está atento como um Pai amoroso e perfeito que é, a todos os detalhes da nossa vida, e que Ele sempre vai providenciar tudo o que nós precisamos. Então, primeira coisa para pensarmos aqui é qual tem sido o nosso maior objetivo. Qual tem sido o seu maior objetivo na sua vida, né? Nesse tempo que a gente está vivendo, nós precisamos pensar nisso. Como a gente tem dito, esse momento tem abalado todo mundo, tem mexido com todos. Mas nós que temos um Deus que diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio das tempestades internas, externas, sejam sociais, familiares, seja onde for, Ele está conosco, né? E a gente precisa aprender a valorizar essa presença, esse poder, esse agir do Senhor nas nossas vidas. É o primeiro ponto que a gente precisa pensar. O Salmo 127, ele nos fala que se o Senhor não edificar, nosso trabalho é vão. Se o Senhor não abençoar, em vão vigia o sentinela. Você percebe que o Senhor nos chama a atenção para realmente voltarmos para a presença dEle? Para realmente, né, colocarmos a casa ou o lugar onde nós não deveríamos jamais, né, sair é a presença do Senhor. E que nós precisamos colocar isso como uma prioridade na nossa vida. Queria pensar hoje com você o que é que está
pegando, vamos dizer assim? O que é que está acontecendo, de repente, na minha vida e na sua vida, que pode, na verdade, nos levar para longe da presença do Senhor, nos levar para longe da casa, né? Às vezes a gente abre o coração para alguns desejos, para alguns propósitos que nos levam para longe de Jesus, que nos levam para longe daquilo do que o Senhor realmente tem para nós, não é assim? Será que tem algo na sua vida que está levando você para longe da presença, para longe da casa, para longe da provisão, do conselho, da orientação, dos sonhos que Deus tem para você? Vamos ver aqui o que o filho pródigo fez, né? A gente olha aqui e nós vemos que o filho pródigo, ele simplesmente descarta ali a casa, a presença do pai, o cuidado do pai, né? Como se ele dissesse para o pai assim: olha, para mim você está morto, porque quando ele pede a herança, né, como se ele considerasse dessa forma, aquilo que a sua presença, a sua orientação na minha vida não faz mais sentido. O que eu quero são a herança, né? Às vezes na nossa vida, meus irmãos, a gente precisa parar e pensar um pouquinho sobre isso, né? Às vezes a gente quer desfrutar de algumas coisas fora do tempo, fora do momento. E ao invés de sermos abençoados, nós acabamos desperdiçando a nossa vida, desperdiçando o melhor que nós poderíamos ter. Por isso que é importante a gente pensar nisso, falar: meu Deus, como é que esse filho pródigo pode nos ensinar? Quantas vezes a gente tem agido assim, a gente tem desvalorizado a presença do pai, a orientação do pai. O objetivo aqui do filho pródigo era desfrutar do que ele mesmo achava melhor. Às vezes a gente é assim também, né? Às vezes a gente realmente quer controlar. Às vezes a nossa geração é assim, né? Essa semana eu estava meditando sobre a questão das gerações, né? E, gente, a coisa mais rica que tem é uma geração vivendo junto com outra geração. Não é isso que a palavra de Deus fala? Contaremos às vindouras gerações os feitos do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. A coisa mais linda que existe é isso. Nós podemos compartilhar com os nossos filhos, com as gerações vindouras, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E o que a gente vê aqui é uma pessoa que simplesmente diz assim, não para todo mundo, né? A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. E o filho pródigo, na verdade, ele nunca pede conselho, ele decide por ele mesmo, né? Ainda desconsiderando a sabedoria do seu pai. E a gente precisa pensar nisso, nós precisamos valorizar aquilo que nós temos, dar valor à orientação, dar valor ao conselho, dar valor ao ensino, dar valor. Por quê? Para que a gente realmente viva o melhor propósito de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós agimos por impulso. Foi isso que esse filho pródigo fez. Ele agiu por impulso, né? Não, deslumbrado, ele ficou deslumbrado, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E é exatamente o que ele fez. A Bíblia diz que ele se envolveu com amizades erradas. E a gente se entristece. Ontem ainda, eu estava passando numa rua e a gente ficou assim, meio até mesmo constrangido. Nós vimos um jovenzinho, bem jovem mesmo, totalmente drogado. Ele não conseguia. A hora que a gente viu, ele saiu correndo, estava totalmente fora de si. E a gente parou e a gente pensou, Senhor, nós vamos orar agora, porque ele tem um pai, ele tem uma família, ele tem uma mãe. Como que está essa família? Né? Será que não ouviu uma orientação? Será que não ouviu um conselho? Será que decidiu por si mesmo? Né? Achou que podia controlar.
achou que podia, né, gente? Droga, misericórdia. Quem entra nesse caminho, só Deus, só pela misericórdia do Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos parar, precisamos pensar, Senhor, quais são os meus objetivos de vida? Quais são os seus objetivos de vida? Quando os nossos objetivos estão equivocados, nós temos a tendência de realmente descobrir o que é mais importante e de dar valor ao que é mais importante só no momento da crise. Só no momento que estamos no fundo do poço, no momento da maior dificuldade. E é por isso que o Senhor hoje nos diz, olha, valoriza o que você tem, repensa, sabe? Recomeça, dá valor. Pensa em algumas coisas que você está aí deixando para trás, amigos, irmãos, valores que são importantes para a sua vida. Às vezes nós somos tão inconsequentes, tão aventureiros, como foi o filho pródigo. O Senhor diz que nós somos peregrinos e não aventureiros. E às vezes a gente larga e deixa tudo aquilo que é de maior valor para as nossas vidas, simplesmente para viver uma aventura com amizades erradas, até uma certa ingenuidade, porque a gente vê aqui que esse filho pródigo, ele foi ingênuo, de certa forma, gastou todos os seus bens com aqueles que estavam ali do lado dele no momento da fartura, mas que o deixaram depois sozinho, desolado, abandonado, passando ali uma circunstância terrível, deixaram ele sozinho. Então, ele só vai lembrar da casa do pai quando ele está numa situação de crise, uma situação dificílima, né? Olha que a gente vive numa geração, num tempo em que muitas pessoas não gostam de receber conselho. E muitos que podem aconselhar, às vezes falam, né? Se conselho fosse, é uma coisa assim, conselho fosse bom, não era de graça. Não é assim? Mas a Bíblia diz que conselho é bom. Você vê que contraste de valores, conselhos são bons, né? Então a gente precisa aconselhar, a gente precisa mesmo falar, a gente precisa compartilhar as experiências, aquilo que nós já passamos. Em nome de Jesus, valorize aquilo que você tem hoje. Valorize as pessoas que estão ao seu lado hoje. Valorize quem lhe dá um conselho, quem te orienta. Peça orientação. Se tem um conselho que eu posso lhe dar é esse. Você vai fazer algo novo na sua vida, peça conselho para alguém. Fale com quem já fez, observe quem já está na sua frente. Nós vemos aqui que às vezes a gente só dá valor para o chamado que Deus nos tem dado, quando as coisas, né, estão extremamente difíceis. Só dá valor para a saúde quando as coisas estão tremendamente difíceis. Só dá valor para o casamento quando as coisas estão tremendamente difíceis. Só dá valor para o emprego quando as coisas estão tremendamente difíceis. Então nós precisamos olhar aqui e aprender. Senhor, eu preciso dar valor àquilo que o Senhor tem colocado na minha vida. Os planos de Deus sempre são melhores para nós. Gente, a vida, ela é cheia de dificuldades, né? Esses dias eu estava lendo e eu falei, meu Deus, é bem isso. A vida, ela é uma luta mesmo, é um campo de guerra. E às vezes é um campo minado. Mas a gente também tem vitórias. A gente também tem, né, circunstâncias de conquista. Né? Não é um caminho plano, né? Tem depressão, tem montanha. É difícil a nossa caminhada aqui. Mas nós temos um Senhor que cuida de todas as coisas. Nós temos um bom pastor que zela por nós. Nós temos um Deus que diz, não andei ansiosos por coisa alguma, inclusive na questão de provisão nas nossas vidas. O Senhor sempre vai abrir portas de provisão, pode ter certeza disso, pode ter certeza disso. Algo o Senhor vai abrir para que a gente nunca fique desprovido, nem nós, nem a nossa família, nem a nossa casa e nem as pessoas que estão ao nosso redor. Porque o Senhor também tem nos chamado para sermos generosos, abençoadores. Ele nos abençoa para abençoarmos
outras pessoas. Já pensou se todos nós, no mundo todo, fosse assim? A gente não tinha problema de fome, de miséria, não é verdade? Glória a Deus, que o Senhor e o Evangelho se espalhe, né? E o Senhor alcance os corações com a sua palavra. Então, meus irmãos, nós precisamos pensar nisso. Não hesite em voltar para a presença do Senhor. Não hesite. Não hesite em aconselhar. Não hesite em pregar a mensagem, a palavra. Valorize o seu chamado. Valorize a sua família. Valorize as pessoas que estão ao seu redor. Valorize o seu trabalho. Seja excelente no que você faz. Valorize. Preste atenção nas suas amizades, nos seus amigos, né? Reconcilie-se. Eu estive essa semana conversando com uma pessoa. Lembra que a gente tem falado sobre os desigrejados? Pessoas que estão tristes, magoadas com a igreja, por motivos reais, porque realmente é uma verdade, né? Não são coisas ilusórias, né? Mas eu tenho um conselho para você que está fora da igreja, para você que está distante. Volte para casa, porque é hora de voltar, né? Vocês aqui da nossa igreja, volte para a nossa igreja. Se alguém está nos ouvindo e não é daqui, volte para a sua igreja. Volte para a casa do Pai. Reconcilie-se, perdoe, ame, reconsidere, né? Algumas pessoas estão vivendo tão longe, tão distante da casa, da presença, do aprendizado. O tempo está passando, meus irmãos, e Jesus o tempo todo tem dito, Ele está voltando. Num dos dias desta semana, o meu devocional foi sobre as 10 virgens, né? As 5 nécias e as 5 prudentes. E eu fiquei pensando muito nisso, porque na verdade as 10 estavam ali na presença, na porta, esperando o noivo voltar. Todas estavam. No entanto, apenas 5 estavam atentas. As outras estavam ali participando, esperando, sabendo que ele voltaria. Mas na verdade, né, estavam ali sem a presença. Sem a presença. E é isso que nós precisamos nos lembrar hoje. Entrar essa semana pedindo para o Senhor, meu Deus, eu não quero ser aventureiro aqui não. Eu sei que eu sou peregrino, mas eu tenho um Pai. E eu preciso estar na presença desse meu Pai. E eu preciso ouvir a orientação e ter o tempo certo de todas as coisas. Amém? Guarda isso no seu coração, em nome de Jesus. Em segundo lugar, não jogue fora os planos e propósitos de Deus para você. Não jogue fora. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele não está falando apenas de uma pessoa que administrou mal os seus bens. Ele administrou mal. Ele está falando não só de uma pessoa que foi ingrata e precipitada, mas quando ele está contando essa parábola, ele está falando sobre alguém que preferiu viver os próprios desejos, os próprios objetivos, a própria vontade nesta vida terrena, né? Então, o Senhor, Ele nunca nos diz assim, ó, abandone os seus sonhos. Pelo contrário, Ele diz, sonhe, coloque os seus sonhos na presença do Senhor, peça a direção, a orientação do Senhor. Mas a resposta certa sempre vem dEle. E eu creio que quando nós estamos na presença do Pai, Ele faz nascer e brotar em nós o seu desejo, né? O nosso coração começa assim a ser voltado para Ele. E a gente começa a entender que os planos dEle são realmente o melhor para nós. E a gente começa a entrar ali, né, numa sintonia, numa conexão, entender aquilo que o Senhor tem para nós. Algumas vezes o Senhor vai dizer assim, opa, agora a estação mudou. Agora é outro momento, acompanha aí, né, as mudanças. Acompanha a direção. A gente precisa estar atento para isso. Nós precisamos lembrar disso. Senhor, eu não quero, em hipótese alguma, jogar fora os planos e os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. O que aquele jovem
perdeu? O que o filho pródigo perdeu, né? Aqui a gente não para muitas vezes para pensar nisso. O tempo que ele desperdiçou longe da família, como é que ficou fisicamente falando, emocionalmente falando. Parece que foi de um dia para o outro isso aqui, mas demorou um tempo, foi sofrido, né? Será que quando ele deitava a cabeça lá no travesseiro, né, não tinha momentos que ele pensava no pai? Né? Não é assim com a gente, quando a gente, né, quem já esteve distante do Senhor, e se você está distante do Senhor, eu tenho certeza que quando você você tem ali momentos em que você sente o Espírito Santo do Senhor falando, esse não é o seu lugar, esse não é o plano que eu tenho para a sua vida. Mas aí, por algum motivo, né, a gente resiste, né? Talvez pelo egoísmo do nosso coração, talvez por sermos egocêntricos, né? E o Senhor, nesta manhã, Ele nos chama a sermos diferentes, né? A termos um posicionamento. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que vieram até o Senhor, receberam o que queriam e não voltaram mais. A gente sempre fala dos 10 leprosos, né? Porque todos foram até o Senhor, a gente vê, todos são curados, mas nem todos voltam, nem todos esperam, nem todos vivem realmente o plano de Deus para as suas vidas. Meus irmãos, nós não precisamos chegar nesse ponto que o filho chegou, né? Tudo que a gente planta, realmente a gente colhe. Eu acho linda, por exemplo, a história de Jacó. Não é linda a história de Jacó? Mas Jacó, lá no começo, quem ele enganou? Vocês lembram disso? O próprio irmão, né? É interessante a gente olhar isso, porque ao mesmo tempo que Esaú abre mão, Jacó engana. Mas a gente vê ali, né? Bom, um não estava nem aí para aquilo que era de mais valioso, e o outro está enganando. Mas lá na frente, Jacó é enganado também. Aquilo que ele plantou lá atrás, ele colheu lá na frente. A gente vê que Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus justo, um Deus que nos ensina, um Deus que nos disciplina, um Deus que nos orienta. Então nós precisamos trazer também para o nosso coração, meus irmãos, os valores do reino de Deus. É isso que é importante para nós. Nós precisamos trazer os ensinamentos, os valores da palavra do Senhor. Veja só, o que significa o reino de Deus para você? A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Olha o valor, né? O valor daquilo que vem do alto, de estar na presença, de receber o poder, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, né? O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Ou seja, é tão valoroso que eu posso mudar aquilo que eu estava pensando, começa a ter tanto valor a direção que Deus nos dá, que os planos mudam na minha vida, que a direção muda. Porque eu não quero perder aquilo que Deus tem para a minha vida. A gente precisa guardar isso. Não jogue os planos e propósitos de Deus para você. Manda esse recado para alguém hoje. Manda esse recado para alguém. Chega lá, você manda um recadinho. Olha, não jogue no lixo os planos que Deus tem para você. Não despreze os planos que Deus tem para a sua vida. Repense, reconsidere. A gente tem tanta tolerância, esses dias eu estava pensando sobre isso, né? A gente tem tanta tolerância em tantos lugares, e às vezes a gente tem uma dificuldade tão grande de ter uma tolerância com as coisas do Senhor. Somos intolerantes demais. E a gente precisa tolerar um pouco mais, porque o Senhor nos tolera, né? O Senhor nos suporta, nos dirige.
Então nós precisamos encher a nossa mente do que vem do alto, dos valores do reino, porque como eu disse, o tempo todo a nossa sociedade, os valores no mundo em que estamos, eles são agitados demais, são distantes demais das verdades da palavra do Senhor. O nosso coração nos engana demais e nos distancia demais dos planos que Deus tem para as nossas vidas. Então nós precisamos nos regozijar também nos valores eternos, nos valores que trazem para a nossa alma, para a nossa mente um ajuste. Gente, você pode conversar com qualquer pessoa, tem gente que tem tudo o que esse mundo pode oferecer e tem uma falta de paz interior e um desconcerto dentro de si mesmo, que você fala, é inexplicável. Não é inexplicável, é a ausência do Senhor. É a ausência daquele que pode suprir todas as nossas necessidades. Você percebe que o filho pródigo, na verdade, quando ele sai de casa, ele sai por interesse. Quando ele volta, ele também volta por interesse. Né? A gente vê isso e às vezes nós somos assim, movidos por interesses, e o Senhor está nos dizendo, né, eu creio nisso, olha, não joga fora os planos e propósitos de Deus para você, não seja inconsequente, porque não tem hora que você fala isso, vou jogar tudo para o alto, não vou investir mais nisso não, quer saber de uma coisa, não é assim? Não faça isso. Peça a orientação do Senhor, leia a Bíblia, né? A Bíblia diz, que proveito tem ao homem guardar o mundo inteiro e perder a sua alma, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Então veja bem, nós precisamos pensar nisso, né? O Senhor, eu creio que Ele nos chama a um arrependimento, a fortalecer a fé, né, a pensarmos em perdão, a termos um coração mais humilde, generoso, quebrantado, termos mais misericórdia. Nós precisamos trazer de volta os valores do reino para as nossas vidas. Guarde isso no seu coração, em nome de Jesus. E por fim, entregue-se totalmente a Jesus. Entregue-se totalmente a Ele, né? Quantas vezes, meus irmãos, pensando agora no filho mais velho, nós estamos na igreja, nós lemos a palavra de Deus, temos lá o nosso devocional, toda vez, todos os dias, mas quantas vezes nós estamos, na verdade, longe da presença, por isso que eu digo, quando a gente fala, hora de voltar para casa, eu estou dizendo hora de voltar para a presença, porque muitas vezes a gente está dentro, mas a gente age como se não conhecesse verdadeiramente. Parece que tem escama nos nossos olhos. Quando esse filho mais novo retorna, e quando o pai vê de longe, e pede para colocar anéis, sandálias, roupas, o que o pai está dizendo? O pai está dizendo o seguinte, olha meu filho, você errou, mas agora eu vou tratar você como alguém que se arrependeu verdadeiramente, eu vou tratar você... As coisas antigas passaram, gente, é por isso que nós vamos trabalhar as nossas emoções, sabe por quê? Porque eu já vivi isso, é como se você fosse um mendigo e morasse num palácio. Por quê? Porque as suas emoções, se elas não forem geridas por você, se você não puder administrá-las, elas vão roubar a alegria do Senhor da sua vida. Nós não podemos nos deixar, né? Eu sou filha, você é filho do Deus vivo, mas as suas emoções e o diabo que é acusador e que aproveita toda essa circunstância, ele lança acusações sobre a sua mente, o seu coração. Você errou, você falhou, né? Não é assim? Alguém já perguntou isso para você? Você não tem medo de errar, não? Porque você ensina as pessoas. Gente, a gente erra. Eu, por exemplo, erro. Tenho muitos erros, muitas falhas. Não é assim? E às vezes a gente não sabe gerir as emoções. E o diabo, então, aproveita mesmo tudo isso. E a gente passa a viver como esse irmão aqui mais velho. Está no palácio, tem a presença
presença ali, você pode ter intimidade com o Pai, mas você vive como um mendigo, como um empregado. Você vive como aquele que, na verdade, tem medo, tem receio, né? Não consegue desfrutar da presença. Não consegue desfrutar daquilo que o Senhor tem para você. E é por isso que eu e você precisamos nos entregar verdadeiramente ao Senhor Jesus. Verdadeiramente. É isso que nós precisamos, né? A gente que caminha lendo a palavra, ouvindo a palavra, né? A gente que está ali, ô Senhor, na presença do Senhor, nós sabemos que todos os dias Ele vai nos transformando, nos transformando. E eu creio que esse irmão mais velho aqui tinha a motivação errada no seu coração. E é por isso que o Senhor diz que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa se autoanalisar. Porque o que Deus vê, na verdade, é a motivação do nosso coração. Aquilo que nos motiva. Então, veja só. Quem não vê a herança, acaba desperdiçando tudo que Deus tem. Esse irmão mais velho estava ali, mas estava desperdiçando. Deus tinha, o Pai tinha tudo para ele podia desfrutar de tudo, mas ele não desfrutava de nada, ele vivia como um empregado. Eu não posso, né? Nós temos a presença, as delícias do alto, o poder, a graça, e nós podemos desfrutar disso tudo, o perdão. Sabe o que o Senhor fala para nós? É como se o Senhor estivesse dizendo assim: olha meu filho, olha minha filha, eu estou colocando nas suas mãos um anel, estou colocando de novo nos seus pés uma sandália, estou colocando sobre você uma túnica. Você é meu filho, você é minha filha, você é bem-vindo aqui. Você está sendo restaurado. Então, quando nós não entendemos isso, nós vivemos, né, desperdiçando a graça e o poder do Senhor sobre as nossas vidas. É isso que nós vemos aqui nesse irmão mais velho, né? Aquele irmão, né, que estava ali, mas não conseguia desfrutar de nada. Meus irmãos, em nome de Jesus, guarde isso no seu coração. Renda-se totalmente ao Senhor Jesus. De repente você veio aqui nessa manhã e você veio pensando isso, falando: Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Né? Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e você esteja justamente pensando nisso. Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Tome uma decisão de voltar para a presença, voltar para casa. É hora de voltar para casa. É hora de deixar tudo aquilo que de repente está fazendo tão mal, seja interno ou seja externo. É hora de se entregar totalmente ao Senhor Jesus. Muitas vezes nos recusamos a ser abençoados. Olha só, nos recusamos, porque nós estamos com esse coração aqui, né? O coração desse irmão mais velho parece o coração de uma pessoa que vive indignada, né? Vive indignada com tudo. Meu Deus, né? Se acha sempre injustiçada, sempre resmungando de tudo. Nada, nunca tá bom, né? Não consegue enxergar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Então ela consegue desperdiçar tudo que Deus tem de bom para ela. Eu quero orar com vocês nessa manhã. Quero colocar diante da presença do Senhor a sua vida. E eu gostaria muito que você também falasse com o Pai. Que você conversasse com o Senhor agora e você falasse: Senhor, realmente está na hora de voltar para casa. Está na hora de ouvir a Tua voz. Está na hora de desfrutar daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Está na hora de viver os planos do Senhor. Não quero desperdiçar, eu não quero ser como esse irmão mais novo, inconsequente, aventureiro. Não quero ser como esse irmão mais velho. Não quero mais ser assim, não quero ser religioso, não quero ser uma pessoa que simplesmente olha para o outro indignado com tudo, mas eu quero ver o amor do Pai sobre a minha vida. Eu quero voltar arrependido, eu quero voltar realmente e viver os planos que o Senhor tem para mim. Chega de reclamar, chega de dizer que isso não é para a sua vida. Floresça onde o Senhor te plantou. Seja excelente naquilo que faz.
Seja fiel no pouco e sobre muito o Senhor vai te colocar. Plante boas sementes, que o Senhor vai abençoar a sua colheita, em nome de Jesus Cristo. Que seja esta uma manhã de voltar, de encher o coração de fé, de encher o coração de esperança. Que seja esta uma manhã de voltar os olhos para o Deus vivo. Volta para casa, porque o Pai é um Pai que não acusa, mas é um Pai que cura, que orienta. É um Pai justo, que aconselha, que dirige. Aleluia, Jesus. Eu me lembro de uma canção, que essa canção diz assim: Senhor, eu quero voltar à essência da adoração. Eu quero voltar à essência. E quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu lembrei dessa música no meio, parei e cantei essa música. E eu fiquei pensando: Senhor, a essência é o Senhor. A essência é o Senhor. É o Senhor que faz toda a diferença nas nossas vidas. Por isso, nesta manhã, diante da presença do Pai, em nome de Jesus, receba essa oração. Que o Senhor te dê forças para lutar a sua luta. Mas que você não se esqueça que você é filho, é filha. Que você pode estar na presença do Pai, ser aconselhado por Ele, viver os planos dEle para você. Não coloque limites no agir de Deus. Não coloque limites. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glórias sejam dadas ao Pai, glórias sejam dadas ao Senhor. Traz, ó Deus, de volta ao nosso coração uma fé inabalável, valores do alto, Senhor. Move, Senhor, o coração de homens, mulheres, move o coração de famílias. Essa parábola que Jesus conta se passa num contexto de uma família. Oh, Senhor, move a família da fé. Move, Senhor, as nossas ações dentro da nossa cidade, da nossa sociedade, da nossa igreja. Oh, Senhor, em nome de Jesus, é hora de ouvirmos a Tua voz. É hora de sabermos que temos um Deus Pai que cuida das nossas vidas. Pai, que o Senhor traga cura, restauração, libertação sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.